Com vocês uma palavra que está queimando no meu coração, e nós vamos fazer leitura de textos paralelos que acontecem numa certa ressonância. Parece até que são ruídos sonoros de uma mesma situação, mas ocorrem em circunstâncias diferentes. A primeira está em Êxodo capítulo 17, pode abrir sua Bíblia, você que trouxe uma Bíblia. Enquanto você folha as páginas da Bíblia, vamos exercitando a vida devocional e orando. Eu gosto de orar fazendo outras coisas, viu? É claro que não tem nada melhor do que você se dedicar à oração, mas às vezes é bom orar. E a igreja, como se propõe a desenvolver a vida piedosa, é importante ela oferecer esses exercícios, porque Efésios capítulo 5 diz que devemos orar no Espírito em todo o tempo, salmodiando, cantando com hinos espirituais. Então peça para Deus, fala comigo, enquanto você vai achando na Bíblia, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Nós estamos aqui sedentos, como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Chegamos aqui na tua presença, sabemos que tu tens mais para nós, sabemos que é uma torrente de águas que não tem fim. Manda a tua palavra, revela, elucida, esclarece, redargue, exorta, consola, edifica, traga profecia no seu caráter tríplice. Em nome de Jesus nós convidamos que os oráculos de Deus se abram. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Assim Charles Spurgeon subia na tribuna da catedral de Westminster. Ele dizia, cada degrau ele dizia: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, mostrando a total dependência do príncipe dos pregadores. Se ele era o príncipe dos pregadores, se ele abalou a sua geração e viveu em torno de 54 anos apenas, foi capaz de fazer tudo isso, muito se dá a obra do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, eu te convido a quebrantar corações, compungir. O martelo que esmiuça a penha vem hoje esmiuçar, vem trocar o coração de pedra, vem implantar um coração de carne, vem fazer um transplante, tira o coração de pedra, como diz Ezequiel 36:26, coloca um coração de carne, maleável, suscetível ao teu toque, sensível ao toque da tua palavra. Vem com a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, no cerne, no mais profundo do nosso ser. Amém, amém. Êxodo capítulo 17 vai dizer: logo depois que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e começaram a peregrinação no deserto, que tendo partido toda a congregação, versículo 1, dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. Refidim é uma palavra hebraica que quer dizer descanso. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés, disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos, nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, passa adiante, toma a posição de líder, Moisés, assume as vezes de líder. Eles querem ver atitude em você, eles querem que você passe adiante. Você está muito indeciso, está muito para trás, está muito no meio, está muito misturado. Toma uma posição de proeminência, passa adiante do povo. Muitos problemas, irmãos, estou pregando já, se resolve. Eu tenho uma missão de pregar até às 6h30, 6h30? 6h20. Muitos problemas se resolvem com atitude. Só de passar à frente a coisa já começa a se encaixar. Caiu um iPhone no chão.
O iPhone quis passar à frente. Então precisamos passar à frente, tomar a frente da situação. E depois que você passar à frente, toma contigo alguns anciãos, gente de cabelo branco, de barba branca, leva contigo em mão o bordão. Lembra aquele bordão que você tocou e abriu o mar vermelho? Lembra daquele? Por que clamas a mim? Toca nessas águas, diga ao povo que marche. Pega o bordão, pega os velhos, desculpe o termo, pega os velhinhos, passa na frente do povo, chama os velhinhos junto com você, pega o bordão. Tem hora na vida que precisamos de solenidade. Quem sente paz quando conversa às vezes com alguém da tua família que é mais experiente, um ancião, uma avó? Quem sente? Você vê. Às vezes vem conversar com um pastor, se aconselhar, sente paz, sente equilíbrio emocional, porque alguém que já viveu muita coisa na vida, está dizendo para você, calma, paciência, vai se resolver. Vai lá, Moisés, pega os anciãos. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Eu já estou lá. Eu estou falando aqui com você, mas já estou lá. Estarei diante de ti, já, na rocha que está em Horebe. Horebe é o Sinai, Monte Horebe é o Monte Sinai, onde Deus, no capítulo 20 de Êxodo, vai dar para Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o decálogo. Mas eu já estou no pé do monte ali, estou te esperando, vem. Ferirás a rocha, eu estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe. Estou em cima dela, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, você vai ferir a rocha, Moisés, porque eu já estou lá. E dela sairá o que? Água. Dentro do deserto. Porque o Deus que te chamou para o deserto, para a provação, sabe que você sente sede. O Deus que te chamou para o deserto, sabe que a umidade relativa do ar é baixa, sabe que você vai sentir sede, é algo que Ele já resolveu. O povo está sentindo sede, porque até então tinha acesso a açudes, oásis, águas, mas agora chegou num momento tão crítico da provação, que não tem mais de onde tirar. Eu estive naquele deserto da península do Sinai, e se o Monte Santa Catarina for o Monte Sinai, que é uma especulação que se faz, não tem água ali. A água ali, irmão, só com os beduínos. A água ali só com as vendinhas lá embaixo. Não tem água, água só na bolsa do camelo. Esquece. Ali é um lugar onde você sente sede, muita sede. Subir no Sinai, alguns têm sangramento no nariz, por causa de sei lá o que, mas dizem que é porque é seco demais. Então, é um lugar crítico, mas foi para lá que Deus nos levou. Será que Ele não sabe que você que está no deserto precisa de água? É por isso que Ele já está sobre a rocha. Estou gostando de pregar para vocês aqui. Vocês parecem que estão ligados na mensagem. O pessoal que vem depois parece que está com sono. Aleluia. Glória a Deus. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Por que Moisés fez na presença dos anciãos? Porque na eventualidade de ser substituído, os anciãos já sabiam como fazia. Deus não quer centralizar tudo numa pessoa. Deus quer ensinar. O pessoal lá de Caieiras está abrindo a porta por essas horas agora, do novo templo, porque um dia nós batemos na rocha e eles viram como é. Os anciãos têm que saber, os pastores têm que saber. Por isso eu quero dizer, eu queria que vocês dessem um banho para toda a igreja. Vocês podem dar um banho? O que você está pedindo para nós, pastor? Estou te pedindo, eu estou chamando vocês de anciãos. Eu queria que vocês não viessem nesse culto por causa de homem, porque tem gente que escolhe culto. Que culto que ele vai, que ela vai?
você tem que pensar: que culto que ele vai? Que culto que ele vai? Porque mais cultos, mais liturgia, mais anciãos, mais pastores, mais servos amanhã, mais DNAs, mais pregação, mais evangelho, mais salvação, mais músicos no altar, mais intercessores, mais diáconos, mais presbíteros, mais carros, mais criança, mais igreja, mais e mais e mais, e mais dízimo gasto no sacerdócio, mais, aleluia. Faz na presença dos anciãos. 7, chamou o nome daquele lugar de Massá, chamou o nome daquele lugar de tentação, Massá, tentação, e Meribá, que é reclamação, chamou o lugar de tentação e reclamação, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? É um clima, né? Climão, né? Ficou ali. Que situação, né? Você vai me dizer: poxa, no capítulo 14 os caras celebraram a Páscoa, no 13 eles viram o mar vermelho abrir, aquela situação, as pragas do Egito, toda essa geração veio isso, é coisa de meses, depois que saíram do mar vermelho, atravessando o mar, vem as duas paredões de água, e eles estão agora perguntando: será que o Senhor está conosco ou não? Porque é engraçado, né? Você há de convir comigo, todo ser humano, nós somos passíveis disso. Deus faz um milagre na tua vida, opera algo, daí passa um tempo, ele não opera, e você passa uma necessidade, o diabo vem e te tenta e diz: Deus não está mais com você. Ele não vai ter a pachorra de dizer que Deus não existe, porque você já viu que Deus existe, mas ele pode dizer para você: você pecou e Deus te deixou. E aí vem essa tentação da parte do diabo, e consequentemente uma reclamação, que é uma murmuração, não é um lamento, mas uma murmuração, porque um lamento cabível nessa hora seria: Senhor, queríamos água, Senhor, precisamos de água, estamos com sede, Senhor. Agora a reclamação é assim: o Senhor não está conosco, o Senhor nos abandonou, nos trouxe nesse deserto para morrer, nos privou do que a escravidão do Egito ainda tinha de bom para nós. Nem cebola, nem pepino, não tem mais nada. Aqui agora nós estamos ao léu, sujeitos a esse deserto de serpentes abrasadoras. Então há distinção entre a reclamação e a lamentação. A lamentação Deus permite, tanto é que há um livro da Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Mas a reclamação Deus não quer, a menos que você reclame seus direitos em Deus nas regiões celestiais, como estamos fazendo através do jejum, porque o mundo espiritual é teimoso. Deus emite decretos e o diabo faz de tudo para desobedecê-los, para desacatá-los. E se nós como igreja acharmos que a oposição que o diabo faz frente à desobediência que ele promove, frente às promessas de Deus, são normais, nós como príncipes de Deus, embaixadores, estamos consentindo na rebeldia do diabo e aceitando essa imposição do inimigo. Por isso que temos que nos posicionar através do jejum e da oração, reclamando as promessas de Deus, não para Deus, mas no mundo espiritual. É o que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. É assim nós oramos, impondo a vontade, atuando dentro da vontade dele. É muito legal isso, você perceber essa questão, porque muitas vezes nós ficamos em colapso espiritual pensando que só porque Deus falou, tudo tem que acontecer. E o nosso posicionamento? Daniel orou 21 dias, manjar desejável não comi, por quê? Porque ele viu que as promessas, as profecias de Jeremias estavam retardadas o seu cumprimento. Jeremias era um profeta de Deus, então tinha que acontecer.
aquilo estava se adiando, então ele entra em oração, e aí que vem o anjo do Senhor dizendo, é que o príncipe da Pérsia me resistiu. Então tem muita coisa que já está prontinha para acontecer na tua vida, e o diabo entra na frente para segurar. O que você tem que fazer? Reagir, reclamando um direito que Deus já te conferiu. É assim às vezes o consumidor tem que exigir os seus, é desse jeito. Então, coloca na tela o versículo que estava. Porque tentaram o Senhor perguntando, está o Senhor no meio de nós ou não? Deixa eu perguntar, o Senhor está no meio de nós ou não? Mesmo que não tenha água, Ele está no meio de nós? Mesmo que nos falte o dinheiro, Ele está no meio de nós? Mesmo que tenhamos uma tribulação momentânea, está no meio de nós? Mesmo que soframos perseguições, está no meio de nós? Eu nunca duvidei, nem 2020 eu duvidei, nem nesse tempo eu duvidei, não duvidei, olha como estamos terminando, talvez melhor do que se não tivesse acontecido nada, porque eu não acho que nós estaríamos fazendo o que estamos fazendo no Plaza, ou fazemos o que fizemos. Irmãos, em uma campanha que nós fizemos, nós arrematamos 24 almas ontem para o batismo nas águas. 24 almas, pastor, fala para a igreja, para batizar. Muitas vidas que se agregaram, que se achegaram, a ousadia que nos veio, porque é isso que acontece quando temos uma adversidade. Nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Veja, não produz para nós, produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. A tribulação para nós tem um efeito ao contrário, ela não nos destrói, ela nos corrobora, nos fortalece com poder no homem interior. É por isso que Romanos capítulo 5 diz que depois de ter entrado pela fé nesta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nós podemos dizer que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, experiência esperança, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Então se o Espírito nos foi outorgado e nos derramou o seu amor em nosso coração, quem poderá impedir o agir de Deus? Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós, porque aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com o Filho todas as coisas? Quem veio aqui para pegar todas as coisas? Eu vim pegar todas as coisas hoje, eu quero todas, porque se Ele não poupou o próprio Filho, então Ele está dizendo, eu tenho todas as coisas para você, todas as coisas Ele tem para nós. Ele tem salvação na família, Ele tem sim influência na sociedade, Ele tem sim crescimento financeiro, Ele tem sim vida espiritual avantajada, Ele tem sim honra, Ele tem, porque se Ele deu o Filho, Ele dá todas as coisas. O Filho é mais caro do que todas as coisas, e esse deserto tem que virar oásis, tem que dar água nesse deserto, porque se Ele deu o Cordeiro Pascual, que nos livrou do pecado, então Ele tem competência também para nos dar água no deserto, pão no deserto, vida no deserto, vida no deserto, aleluia! Glória a Deus. Eu vim buscar todas as coisas. E esse climão não era fácil, porque a água saiu, mas o convívio de Moisés com esse pessoal, nós estamos falando desse começo da jornada, da caminhada, quando você está do lado de pessoas muito negativas, eu vou falar isso daqui só a título de percepção e não a título de sentença, tá? Quando você está do lado de gente muito murmuradora, você acaba ficando tentado a murmurar também. Não deve acontecer isso conosco, não é uma sentença, eu não estou dizendo que tem que ser assim, que isso seja uma condição sine qua non, ou sem a qual não conseguiríamos resistir. Temos que resistir,
se nos mantivermos objetos da profecia que antecipadamente fomos feitos objeto ou expostos a ela. Você foi exposto a uma profecia, ela caiu sobre a sua cabeça. Você tem que estar apegado à palavra de Deus e lembrar, trazer à memória aquilo que te traz esperança. Não deixar que o ambiente, o habitat natural te influencie a tal ponto que você passe a ser um murmurador. Se Deus te pôs no meio de um povo murmurador, Ele tinha um projeto para esse povo e não para você. Porque o plano de Deus é que os outros passem a perceber que Deus está atuando nesse deserto, que Deus já está lá na pedra, no Monte Horebe, sob a pedra, te esperando. E eles iriam peregrinar, você sabe, por 40 anos. Quantos anos eles iriam peregrinar? 40. Iam peregrinar onde? No deserto. Logo eles iam ter de novo necessidade de squeeze, sede. E essa sede que viria outras vezes demandaria o quê? Pedra. E pedra, água. Deserto, sede. Sede, pedra. Pedra, água. E é lindo, porque o apóstolo Paulo vai dizer que essa pedra os seguia. Era uma pedra que acompanhava eles. Eu vou tentar achar o texto. Vamos ver se eu consigo achar. Vai dando glória. Vai facilitando a minha vida. Aleluia, Senhor. Vou tentar achar aqui. Essa pedra eu tenho certeza que o seguia. Só preciso achá-la aqui. Eu quero ler esse texto. Puxa vida, se tivesse um cara que conhecesse a Bíblia aqui, que nem o pastor Alê, o cara que eu já falava, ele já estava lá. Deve ter alguém. Aleluia. Está em 1 ou 2 Coríntios. Vê se os pastores que estão aqui me ajudam a achar esse texto. Oi? Hã? 1 Coríntios 10. Oh, guerreiro precioso. 1 Coríntios 10, acho que 22, é isso? Não. 27, alguma coisa assim, vamos lá. 4, oh, esse homem de Deus está lendo a Bíblia, hein? Isso é um bom sinal. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 4. E eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Essa pedra era o sinônimo de água. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus disse para aquela mulher samaritana: mulher, se tu soubesse quem é que te pede beber, tu me pediria água e eu lhe daria água que jorra para a vida eterna. Não seca essa fonte. Mas o que é mais louco, o que é mais insano, é que eles saíam peregrinando e deixavam a água para trás. Em algum momento já estavam mais acomodados e confortados, que essa pedra os seguiria. E chega uma hora que você começa a se familiarizar com as coisas. Eu fico imaginando que toda pedra tem um formato, né? Um formato geológico. E eles olhavam: não é ela de novo ali? Deixamos ela para trás, já faz uns 5 quilômetros e ela apareceu de novo agora. Nesse sol escaldante ela está nos seguindo. Parece que Deus fazia assim: tirava Jesus e colocava Jesus aqui na frente, aonde eles iam parar. A pedra seguia. Olha ela de novo lá. Quem pode dizer: olha ele de novo aí?
Em todas as nossas tribulações, Ele garantiu uma coisa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma pedra que nos segue. Você vai para cá, vai para lá e a pedra te segue. Você está triste e ela está lá. Você está feliz, ela está lá. Você está contente, ela está lá. Você está no alto, ela está. Você desce, ela está. Em qualquer lugar da vida, no vale ela está, no monte ela está. Essa pedra sempre se apresenta para te oferecer água viva, água que jorra. A pedra sempre está pronta para te servir. Mas assim, no final, depois dessa jornada, em Números capítulo número 20, por isso eu disse que parece uma ressonância sonora, um eco. Novamente acontece em outro lugar a mesma situação. Olha que coisa, com algumas pequenas nuances, uma mudança sutil. Parece que estamos lendo o mesmo texto, mas Números 20 já está se falando do final da caminhada dos 40 anos. Ali em Êxodo 17 eles tinham acabado de sair. Em Números 20 agora estão já chegando no final dessa peregrinação. E não é que a peregrinação era muito longe, é porque uma geração murmuradora não pode herdar a terra. A geração que murmura não pode descansar na herança. Por isso há uma necessidade hoje, um clamor dessa palavra, para você mudar a tua mentalidade, a tua resposta às dificuldades da vida. Passe a adorar a Deus, a glorificar a Deus nessas circunstâncias que você se encontra. Porque se você não fizer isso, você corre um risco enorme de ser reprovado, de ser rejeitado, de ser riscado e de não atravessar os portões celestiais. Porque não entrarão no meu descanso os murmuradores, não entrarão. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é que alguém, seja ele cristão, seja quem for, murmure. Na verdade, o ímpio não murmura, porque ele não tem fé, não crê, não se relaciona. Quem murmura não duvida de que ele existe, duvida de quem ele é, duvida do caráter dele, duvida da bondade dele, duvida da generosidade, ou do poder dele, porque talvez tenha lhe faltado poder, e por isso que está me deixando passar esse perrengue. Ele não aceita que você cristão murmure. Hoje, em nome de Jesus, exorciza toda a murmuração na sua boca e no seu coração. Deus é bom, Deus é bom, e bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar, disse Jesus. Bem-aventurado aquele que em mim não ver motivo de tropeço. Eu não sou pedra de tropeço para você, Jesus está falando. Eu sou uma pedra que te segue não para você tropeçar. Eu sou uma pedra que te serve para te alicerçar. Eu estou aqui para dar para você água viva. Eu estou aqui para fazer jorrar fontes de águas vivas. Se você tropeça, topa em mim, é porque você não crê que eu posso te dar, que eu posso suprir a tua necessidade. Aleluia. Chegando, Números 20, versículo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim. Lá era o deserto de Sim, e o local se chamava Refidim. Aqui é o deserto de Zim, e o povo ficou em Cádiz, é outro lugar. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Miriam, aquela que atravessou o Mar Vermelho com um pandeiro na mão, dizendo: só o Senhor é Deus. Aleluia. Não havia água para o poço, para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido. De novo essa lorota, essa ladainha, de novo. Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Eles estão se referindo a alguns irmãos que cometeram uma rebelião, e que o chão se abriu e eles foram engolidos vivos. Eles estão desejando ter morrido com eles, porque viver nessa condição é a pior coisa que tem.
Deus, que sentimento absurdo isso. Eles tiveram experiências tremendas com Deus, e aqui estavam de novo murmurando. Aqueles do capítulo 17 de Êxodo estavam desejando ter ficado como escravos. Estes estavam desejando ter morrido, ter sucumbido, ter sido engolido vivo pelo chão que se abriu na rebelião de Coré e Abirão. Olha que coisa terrível. Para eles viver é um martírio. Se hoje para você viver é um martírio, e o seu coração está tomado de murmuração, em nome de Jesus, lava o teu coração no sangue de Jesus. Tira essa dureza do teu coração, quebranta, sensibiliza o teu coração. E olha, isso é tão verdade que o Salmo 90, se eu não me engano, 95 verso 8, coloca na tela para nós, vai dizer que se nós hoje ouvirmos a voz do nosso Deus, não devemos endurecer o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Você não pode chegar até aqui se dizendo cristão, tendo sido salvo do fogo do inferno, tendo tido acesso à salvação eterna, tendo tido o nome escrito no livro da vida. Você não pode ter chegado até aqui, talvez tendo desfrutado uma cura divina, uma prosperidade de Deus, e chegar aqui hoje murmurando, como se esse Deus não fosse capaz de cuidar de você. Não endureça o seu coração. Uma vez um idoso pegou uma criança no colo, num culto público, estava tendo louvor, e aquela criança começa a cantar, e ela olha para o seu idoso ali, talvez o seu avôzinho, e fala para ela: vô, por que o senhor não adora a Deus? E ele diz: porque o meu coração está endurecido. Eu quero dizer que dentro de Moisés havia uma crise entre o que ele julgava ser um caminho correto e o caminho que Deus estava submetendo ele. Entrou em crise. Mas é importante te dizer que os teus pensamentos, Moisés, não são os meus pensamentos, e os teus caminhos não são os meus caminhos. Os meus caminhos são mais altos, Moisés. O meu jeito é diferente. Não deixe o coração endurecido por muitas frustrações, experiências frustradas, tirem a sensibilidade do teu coração. Não deixa o teu coração ficar tão calejado, a ponto de um culto como esse, uma palavra como essa, não te mobilizar e dizer: meu Deus, eu preciso ser quebrantado pela tua presença. Eu preciso estar vulnerável e suscetível ao teu toque. Eu preciso. Se você percebe que precisa desse quebrantamento, você precisa sentir de novo a presença de Deus. Será que você precisa ouvir um louvor de um jeito que faz tempo que você não ouve? Será que as muitas experiências calejaram o seu coração? As muitas frustrações te impedem de acreditar que dessa vez vai ser diferente, que dessa vez Deus tem uma outra maneira, um outro modo de falar. Então o povo se ajuntou a Moisés e disse: antes estivéssemos inspirados com os nossos irmãos, morrido. Versículo 4 de Números 20: por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Quase 40 anos depois eles estavam na mesma ladainha, para morrermos aí, nós e os nossos animais. E por que não nos fizeste subir do Egito, ou nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a tenda, para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. A glória de Deus se aparece para quem dobra o joelho no meio da tribulação. Disse o Senhor a Moisés:
Moisés, de novo, vamos lá. Você já sabe como que eu gosto. Toma o teu bordão. Lembra daquele? Você lembra daquele? Irmão, não muda. Se a oração serviu para tua avó, vai servir para você. Se a oração serviu para a igreja primitiva, vai servir para você. Se a oração mudou a história de muitas pessoas, continua orando. Não muda. Pega o teu bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, falai a rocha. Dessa vez, não fere ela, apenas fala com ela, porque ela já entende a língua de vocês. Já está há tanto tempo que agora você já tem mais intimidade. Oh, que loucura! Antes você batia na rocha para sair água, agora você fala com ela que ela já solta. Porque o primeiro significa o quê? Quando Jesus veio e morreu, bateram nele. O que é o cajado de Moisés? É a cruz. A rocha é Jesus, a pedra angular que os edificadores rejeitaram. Bateu nela, ela foi ferida. Jesus foi ferido pelo madeiro, mas agora não precisa mais, porque você já sabe que Ele é contigo. Você já sabe que Ele te segue. Você já sabe que você não está sozinho até a consumação dos séculos. Você sabe que Ele é Emanuel, Deus conosco, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Fala com Ele que vai soltar a água. Não mudou, vocês esqueceram, é só orar, é só falar, Moisés. Está tão simples. Aleluia. Tirareis água da rocha e dareis de beber à congregação, seus animais. Exuberância, vai jorrar água viva. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo de diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Opa, Moisés começou a falar o que não devia. Moisés levantou a mão e ele começou a se enfurecer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém faz uma coisa ruim para você, fica quieto, porque quando você fala, você fica mais nervoso. Não é verdade isso? Se você ficar quieto e engoliu, pum, morreu. É amargo, mas desce. Mas se você soltar, você parece que invoca uns demônios e vem todo mundo para cima para te deixar a carótida sobe e você fica louco. É ou não é? Então fica quieto. Moisés estava nervoso, era para calar a boca e simplesmente falar com a rocha: dá água, por favor. Dá água aí para o povo. Mas ele começou a gritar com o povo, chamar o povo de rebelde. Deus não mandou ele fazer isso. Ele levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram águas, e bebeu a congregação e os animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. São estas águas de Meribá, mais um lugar batizado como reclamação, mais um lugar batizado como contenda, como tentação, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Eu quero terminar essa mensagem para dizer para você uma coisa muito séria. Na sua vida, no seu dia a dia, nas suas tarefas, na sua empresa, nos seus negócios,